Oi, 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 poderosos em Cristo, sejam bem-vindos a mais um devocional Manhãs com Propósito. E hoje nós vamos falar sobre o propósito de Deus para a sua vida, para a nossa vida, amém? E esse tema é tão importante quanto todos os outros que nós temos abordado. Qual o propósito de Deus para as nossas vidas? Eu vejo muitas pessoas perdidas, sem direção, tentando descobrir o porquê de estarem aqui, porquê de estarem vivos, buscando respostas no trabalho, nos relacionamentos, nos sonhos pessoais e ainda assim sentem um vazio. A boa notícia é que Deus não nos criou por acaso. Ele tem um plano perfeito e único para cada um de nós. Plano de paz, de esperança e de futuro. E eu quero que você pegue a sua Bíblia comigo e abra no livro de Jeremias, no capítulo 29, no versículo 11, que é a palavra do próprio Deus falando. Gente, eu gosto muito dessa minha Bíblia, porque ela tem as palavras de Deus em azul e as palavras de Jesus em vermelho. Então, lá no Novo Testamento, nós vamos ver diversos textos em vermelho. Eu gosto muito. Então, em Jeremias 29, 11, o próprio Deus nos fala: porque eu sou o que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Olha que coisa mais linda. Deus sabe os planos que tem a nosso respeito. Deus quer que nós prosperemos e que tenhamos um futuro. Ele sabe quais são os planos dele. Eu tenho certeza que os planos dele são melhores do que os meus e do que os seus. Você crê nisso? Diga amém. Deus sonhou com você antes da fundação do mundo. Deus tem planos para você antes que você existisse, quando você ainda estava sendo formado. Você não é um fruto do acaso. O salmista declara: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Está lá em Salmo 139. Isso significa que antes mesmo de nós nascermos, Deus já tinha sonhado com a nossa vida. Olha que bênção! Nós não somos fruto do acaso, nós não somos um erro de ninguém. Eu não sei o que te disseram, mas eu sei o que Deus diz a teu respeito. Que Ele tem planos para você. Nada é desperdiçado, cada detalhe, as dores, as lutas, as vitórias, tudo que nós passamos faz parte de um propósito maior. Às vezes nós não entendemos o porquê das coisas, mas podemos descansar no para quê. O porquê a gente não entende, mas o para quê é que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Está lá em Romanos 8, 28. Imagina só, um tapete visto pelo avesso. De um lado você vê os fios soltos, sem sentido nenhum, mas quando você olha pelo lado certo, você vê um desenho lindo, não é assim? Os bordados, à mão principalmente. Assim é a nossa vida diante de Deus. Ele vê o quadro completo, ele vê o quebra-cabeça montado, nós só vemos partes, nós só vemos fios, mas ele vê o todo. Ele sabe o que é melhor para nós. O propósito de Deus é maior do que todas as nossas limitações. Talvez você olhe para si mesmo e pense: eu não tenho dons suficientes, eu não tenho recursos, eu não tenho capacidade. Eu mesmo já pensei assim. Mas a Bíblia mostra que Deus sempre escolhe o quê? Os improváveis. Quem conhece meu testemunho sabe que eu sou uma improvável. Moisés disse que não sabia falar, mas foi usado para libertar uma nação. Gideão se via como o menor da sua família, mas foi levantado como um grande guerreiro. Os discípulos eram homens simples, mas foram chamados para mudar o mundo. Sabe o que isso nos ensina? Que o propósito de Deus não depende da nossa força, não depende da nossa capacidade e do nosso tamanho, mas do poder dele em nós. Quando nos sentimos fracos, é aí que o poder de Deus se aperfeiçoa em nós. Está lá em 2 Coríntios 12, 9. É como uma criança tentando carregar uma mala pesada no aeroporto. Ela não consegue. Mas quando o pai coloca a mão na mala, de repente ela fica leve. É assim quando nós entregamos nossas limitações a Deus.
Ele carrega junto os nossos pesos. Ele nos capacita para ir além do que nós imaginávamos, para ir muito além daquilo que nós sonhávamos. Andar no propósito é alinhar a nossa vida com a vontade de Deus. Não tem segredo, mas é muito difícil, não é fácil. O propósito de Deus não é apenas um destino, é um caminho de obediência diária. Não é algo simplesmente a se alcançar, mas é algo a se realizar todos os dias. Muitas vezes nós ficamos esperando grandes revelações, mas o Senhor nos chama para sermos fiéis no pouco. Quando buscamos primeiro o reino de Deus, todas as demais coisas nos são acrescentadas. Está lá em Mateus 6,33. O propósito é viver cada dia com a certeza de que estamos cumprindo a vontade de Deus, onde Ele nos plantou, seja no meio da sua família, seja no local de trabalho, seja na igreja, na sua comunidade, enfim, nos ambientes que você frequenta, aonde Deus te plantou. Como eu falei aqui do quebra-cabeça, é só você imaginar. Se cada peça ficar preocupada em ocupar o lugar da outra, nunca a gente vai completar, não é assim? Mas quando cada pecinha do quebra-cabeça está no lugar certo, você olha tudo pronto e tudo faz sentido. Da mesma forma, quando cada um de nós vive o propósito de Deus, o reino avança e a glória dele é manifesta. Por isso, na multiforme graça dele, temos diversos dons, parte de um quebra-cabeça, que ao ser completo ganha forma, ganha vida e ganhamos entendimento do nosso propósito, do nosso chamado. O que nós não podemos é querer fazer tudo e também não podemos querer fazer nada e inventar desculpa para não realizar. Porque Deus chama os improváveis. E eu quero que você faça uma aplicação prática na sua vida hoje. Tire alguns minutos para orar, pedindo clareza a Deus sobre o propósito dele na sua vida. Pergunta, Senhor, o que o Senhor deseja que eu faça? O Senhor deseja que eu faça hoje? O que o Senhor deseja que eu faça essa semana para cumprir o teu propósito? Anote isso. Converse, dialogue com Deus, pergunte para Ele, você vai ter a resposta. Você pode até começar a anotar em um caderno os pequenos passos da obediência que você vai dando, os milagres que Deus vai fazendo no decorrer do caminho. O propósito, ele nunca vai se revelar no estalar de dedos como mágica, não. Ele vai se revelar conforme você vai construindo uma trajetória com Cristo, no seu dia a dia, na sua intimidade com Deus, na sua intimidade de oração, de busca, de clamor, na sua intimidade e na leitura da palavra, como eu sempre digo aqui para vocês. Então, eu tenho certeza que você tem um chamado e um futuro em Deus. Não é se você tem, você tem. Os planos dele não podem ser frustrados. Até mesmo nos momentos mais difíceis, Deus estava te preparando para algo maior, te forjando. E quando você permanece fiel, você descobre que nada foi por acaso, que nada foi em vão, que tudo fazia sentido, que era parte do treinamento para o cumprimento de um propósito. E eu acho até graça, porque eu estou aqui ensinando a vocês e eu estou pensando em toda a minha vida, em tudo que eu vivi, em tudo que eu passei. E eu me identifico com essa palavra. Como o quebra-cabeça vai se montando e nós vemos que nada foi em vão. Todo o ensinamento que eu trago aqui, todas as vivências que eu tive, todos os problemas que eu analisei de outras pessoas como psicanalista, como pastora durante tanto tempo, como líder de casais, tudo que eu vivi na minha vida e todos os problemas que eu passei, me ajudam hoje a ajudar centenas de pessoas e a cumprir o meu propósito. Olha que bênção! Então, se você, assim como eu, sabe que tem um propósito, sim, eu quero te chamar para aplicar no seu dia e não se esquecer que você não está sozinho. Amém? Vamos orar comigo? Lembre-se, o propósito não se revela em um único momento. Ele é construído com a sua intimidade com Deus. Então, feche os teus olhos comigo neste momento e vamos orar. Pai, te agradecemos, Deus, por essa manhã com propósito, Senhor. Sabemos que Ele vai se revelar durante a caminhada
e que nós vamos compreender o que o Senhor quer de nós, desde que o nosso coração esteja voltado para ouvir a tua voz, em oração, em clamor, em leitura bíblica, Pai. Envia-nos, Deus, para cumprir o teu chamado e o teu propósito. Eu posso dizer, Senhor, envia-me a mim, que todos aqueles que estão me ouvindo nessa manhã também possam abrir a boca e dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me conforme o teu querer e conforme o teu propósito. Em nome de Jesus. Amém. Espero que essa oração tenha chegado ao teu coração, que você se coloque na posição de ouvir a voz de Deus e de obedecer o seu chamado, porque o propósito dele vai se revelar na sua vida. Eu creio. Se você também crê, diga amém, que assim seja. E eu quero te agradecer por estar comigo em mais um devocional, em mais uma manhã com Deus, aprendendo, entendendo um pouco mais da palavra do Senhor. Quero te lembrar de acessar o QR Code para conhecer um pouco mais do nosso ministério, fazer o seu pedido de oração, ser um parceiro do ministério adquirindo um dos nossos e-books, um dos nossos livros ou um dos nossos trabalhos ministeriais. Temos também a mentoria que você pode ter acesso. Tem um grupo do WhatsApp de oração, de ensino. Eu te convido a fazer parte do nosso ministério de forma integral. Acesse o QR Code, você vai descobrir ali também as nossas redes sociais, vai poder ser mais abençoado e também abençoar esse ministério, para que nós possamos conseguir caminhar juntos em união, aprendendo cada dia mais da sua palavra. Te espero amanhã, não se esqueça, todos os dias estamos aqui no YouTube, com Manhãs com Propósito. Que essa palavra tenha chegado ao teu coração e não se esqueça, se ela fez sentido para você, deixe o seu comentário, o seu like e encaminhe para outras 3 pessoas que você sabe que pode estar perdida sem entender qual o propósito de Deus na vida delas. E eu te espero amanhã. Fique com Deus, que o Espírito Santo esteja com você nesse dia, em nome de Jesus. Até mais.